A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor José Carlos e eu estou aqui para cooperar com você mais uma vez com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar hoje a lição de número 2, segundo trimestre 2021, o propósito dos dons espirituais. Esta lição que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e eu quero colaborar com você. Vamos então estudar este assunto, com certeza você será edificado. Nós teremos para esta aula duas leituras bíblicas. A primeira encontrado na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 8 a 11, e a segunda leitura em primeira carta aos Coríntios 13, versículo 1 e 2, tá certo? Não vou fazer a leitura, você conhece muito bem esse texto, pode estar acompanhando aí na sua Bíblia para ganharmos tempo e que você venha entender de fato esta aula. O nosso texto áureo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Primeira carta aos Coríntios 14, versículo 12. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nosso ponto central desta aula: os dons são atuais e bíblicos. Isto deve ser reforçado. Os dons não cessaram, os dons continuam, os dons estão em evidência. Alguns acreditam que após a morte do último apóstolo, os dons cessaram, mas isto não é verdade. De acordo com a Bíblia e também com a experiência da igreja, de acordo com a história da igreja, os dons estão se manifestando continuamente no meio da igreja e isto deve ser pregado com muita clareza. Os dons são atuais. Os objetivos desta aula: conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. 2. Compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. O professor da escola bíblica deve fazer tudo para atingir estes objetivos desta aula. Os tópicos desta lição: nós temos 3 tópicos principais. No primeiro, nós temos os dons não são para elitizar o crente. No segundo, edificando a si mesmo e aos outros. E no terceiro, edificar todo o corpo de Cristo. Vamos para a nossa introdução, vamos para a lição, introduzindo aqui o assunto. Qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? A resposta é encontrada na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Como resultado, que a igreja de Cristo seja fortalecida. Vamos para o tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja de Corinto, não é? Como era essa igreja? A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico, né? O culto da idolatria. Eles eram ainda voltados, isto é, a cidade, a cultura daquele povo, certo? As pessoas que moravam em Corinto eram pessoas voltadas para a idolatria, mas graças a Deus que o evangelho chega nessa cidade.
Vejamos mais sobre Corinto. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 18, versículo 1 a 18, Paulo chegando nessa cidade, e pregando o evangelho. Paulo tratou em sua primeira epístola aos Coríntios sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, afirmando que nenhum dom lhe faltava. Ainda bem que a igreja, ela recebeu a palavra, entendeu a mensagem e Deus abasteceu aquela igreja com os dons espirituais. Glória a Deus por isso, Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Isso a gente entende claramente quando estudamos, a primeira epístola aos Coríntios. A igreja coríntia não usava corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e outras práticas erradas na igreja. Você lê os primeiros capítulos, você vai detectar isso. Paulo falando para eles, chamando eles de carnais, de invejosos. No capítulo 5 havia imoralidade. No capítulo 6 da primeira carta você entende que ali havia divisões, irmãos contra outro, alguém querendo levar o irmão para a justiça. Por isso Paulo chama eles de carnal, capítulo 3, versículo 1 a 3. Essa era a situação da igreja ali, ok? Estamos vendo aqui um pouco da história da igreja de Corinto. 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muita gente interpreta isso, erradamente, achando que alguém que tem um dom, ele é superior aos demais, mas não é isso. No 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. O irmão agraciado com dons da parte de Deus não são mais espirituais que os outros. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então fica claro aqui que se algum irmão tem um dom na igreja, o outro não tem, não quer dizer que aquele irmão que tem um dom, ele é mais espiritual, ele é superior, até porque os dons não são por méritos humanos, não é porque alguém merece, não. Tudo é pela bondade e misericórdia de Deus. Isso deve ficar muito claro, tá certo? Ainda falando sobre superioridade espiritual, os dons também não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você observa aí que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Alguém pode ter um dom e não ser um crente completamente perfeito na presença de Deus. Isso é provado. Nós temos vários casos assim. Com certeza você também já presenciou pessoas que eram usados por Deus e que depois abandonaram Jesus, deixaram a igreja, estão lá no mundo, estão nas drogas, estão no álcool. Isto prova que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. E neste texto de Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, ainda mostra
que haverá implicações para o futuro daqueles que poderão estar usando o nome do Senhor ou falando em nome do Senhor, até profetizando, até fazendo coisas extraordinárias, mas poderão não estar bem com o Deus Todo-Poderoso. Certo? Que você entenda isso. Uma síntese deste tópico 1. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Fica claro neste tópico 1 que não depende dos méritos humanos, não quer dizer que alguém é mais espiritual, que ele é mais crente do que o outro. É unicamente através da graça divina na vida do homem ou mulher que serve a Deus. Vamos para o tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Vamos aprender aqui que os dons servem para edificar a pessoa que tem o dom, mas também para o outro, o próximo, o irmão. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala a língua estranha edifica a si mesmo. Aqui está o texto, 1 Carta aos Coríntios 14, versículo 4, né? O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas o que é que ele está querendo transmitir para a igreja e que serve também para todos nós agora? Que a pessoa que fala a língua estranha, ele edifica a si mesmo. E isso cada crente pode até fazer particularmente, certo? Então aprendemos nesse subtópico 1, edificando a si mesmo. Agora vamos aprender como edificar os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. No versículo 12 da primeira carta, no capítulo 14, olha o que disse Paulo. Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então há essa necessidade. De repente você está pedindo um dom a Deus, que está livre, pode buscar. Mas aí você também deve ter em mente, não é? Para que eu preciso deste dom? O verdadeiro propósito aqui é que você venha edificar a vida do outro, do irmão em Cristo. Não apenas para você se mostrar importante, não é? Ou privilegiado. Lembrar que os dons é também para edificar as outras pessoas, tá certo? Edificando até o não crente. Alguém tem um dom, já entendemos no número 1 que ele edifica a si mesmo, para edificar o irmão e agora para edificar até o não crente. Vamos entender isso. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. O que nós entendemos aqui? Como é que o descrente vai ser edificado, não é? Como é que ele vai ser edificado através de um dom que o irmão tem? Olha, ele faz aqui a diferença entre o dom de profecia e o dom de variedade de línguas. O falar em línguas. Falar em línguas, na primeira carta aos Coríntios 12, é um dom, a variedade de línguas. Mas também há o dom de profecia. E Paulo mostra o quê? Que a profecia, ela consegue atingir muitas pessoas.
tá certo? E a línguas estranhas não consegue edificar a tantos como a profecia. Por isso que pode ser alcançado até o não crente. Vejamos mais. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, de acordo com a primeira carta aos Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em reunião não entenderem o que está sendo falado, né? Na línguas estranhas, é claro que o descrente não vai entender, mas se houver uma mensagem profética, ele pode sim entender essa mensagem. Por isso que o comentarista colocou que pode ser edificado até o não crente. Resumindo o tópico 2, os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Cada pessoa que tem um dom deve pensar no próximo, no irmão em Cristo. Ok? Vamos para o tópico 3 do nosso assunto de hoje. Agora, edificar todo o corpo de Cristo. Todo o corpo será edificado. Vamos entender isso. Os dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Leia a primeira carta aos Coríntios 12 e também 14, capítulo 13. Todos esses capítulos são importantes para entender melhor sobre os dons e a ordem e decência na igreja. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. A base de tudo é o amor. Você vai ler o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai enfatizar isso, a importância do amor. Algumas coisas aqui, elas perecem, elas vão encerrar, mas o amor, ele deve prevalecer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou até fazer a leitura aqui, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então Paulo enfatiza aqui a importância do amor. Glória a Deus. É isso que deve estar em nós, em nossos corações, não é? Os dons na igreja, mas com amor. Vamos mais em frente. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Nós estudamos na lição passada sobre os dons ministeriais, que são homens que Deus prepara para cuidar da igreja, para que a igreja seja edificada, para que haja aperfeiçoamento dos santos, para que venha surgir novos obreiros. É claro que isto é através dos homens que Deus levantou para estas funções especiais: pastores, evangelistas, doutores, profetas, apóstolos, voltado aí para a liderança. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros são os sábios arquitetos. Glória a Deus, é aqueles que estão trabalhando para que essa igreja seja de fato uma igreja edificada no Senhor de acordo com a palavra.
Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Prosseguindo, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Dá uma olhadinha aqui. Jesus Cristo é a pedra angular que vai sustentar todo esse edifício. A igreja tem um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Não adianta as pessoas quererem colocar outros nomes. Existem seitas que estão fundamentadas no líder daquela seita, seja ele homem ou mulher. Isso tudo é heresia. Nós devemos estar fundamentados em Cristo Jesus. O nome principal é Jesus Cristo. Glória a Deus. No 3, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Você pode estar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Pedro usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. No Antigo Testamento tinha essa figura aí do despenseiro. E agora? Agora nós somos despenseiro dos dons. Isto quer dizer que devemos administrar corretamente, fazer bom uso dos dons que Deus nos concedeu, como já vimos antes, para que a igreja do Senhor ela seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Despenseiro dos dons. O despenseiro adquire os mantimentos, ou melhor, adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. O que o dispenseiro da atualidade vai estar entregando à família de Deus? A palavra correta, a interpretação correta da palavra de Deus, para que as pessoas entendam a boa doutrina, viva essa doutrina e estejam sempre na expectativa do arrebatamento da igreja. Isto é ser despenseiro de verdade, que está cuidando do rebanho do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda despenseiro dos dons, não é? Entendendo no tópico 3, os despenseiros da obra do Senhor precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação do corpo de Cristo. Esta deve ser a maior preocupação dos despenseiros, prover a alimentação do corpo de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós entendemos aqui a respeito dos despenseiros que devem estar zelosos, entregando o alimento correto para que esta família de Deus, a igreja, seja de fato edificada. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico 3. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Louvado seja Deus. Conclusão da nossa lição:
A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprimento eficaz da sua missão na terra. O propósito dos dons é edificar toda a igreja. Nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Glória a Deus. É isso que aprendemos nesta aula, é isso que toda a igreja precisa saber. Que Deus com certeza venha abençoar você, o seu ministério, a você que é professor da escola, a você que é aluno, cresça na graça e no conhecimento da palavra. Se você é novo neste canal, quero lhe convidar para você se inscrever. Deixe também o seu like, faça um comentário e compartilhe também este vídeo para que nós possamos alcançar outras pessoas. Estou à disposição para ajudar você e principalmente nos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.